Não vou dizer exatamente onde, porque eu me meteria em problemas, mas em um prédio do governo da Cidade do México aconteceu algo insólito. Não falo de rumores nem de histórias inventadas. Foi um fato concreto que, por razões óbvias, jamais saiu nas notícias. Era um desses prédios de escritórios que oferecem atendimento ao público, com salas de espera, guichês, corredores intermináveis e um ambiente que mistura burocracia e abandono. Trata-se de um caso que não foi divulgado porque teria representado outro golpe à imagem do governo. E isso, justamente em época de eleições, vocês sabem como funciona. Minha irmã trabalhava nesse prédio, nesse andar, nesse escritório. O imóvel era relativamente novo, construído havia 5 anos, porque o anterior ficou danificado após um sismo em 2012. Demoliram o antigo e ergueram um de concreto e vidro, com sensores sísmicos e um design que prometia modernidade. O que ocorreu começou em dezembro, nos últimos dias do ano, quando os órgãos públicos funcionam em ritmo reduzido. Quase todos estavam de férias e os que ficavam cumpriam apenas turnos de plantão. Não havia público, não havia agendamentos, não se abriam processos, nem havia filas de pessoas lá fora. Nesse dia, minha irmã estava lá junto com outras 2 colegas e quiseram aproveitar o tempo ocioso para reorganizar a subdireção. Pediram permissão à chefe e ela aceitou com uma condição. Reorganizem tudo o que quiserem, mas nos fundos onde estão os arquivos não mexam. Lá assombram. Boas festas e nos vemos no próximo ano. Tchau. As 3 riram nervosas, mas seguiram com o trabalho. Moveram mesas, desconectaram computadores, limparam carpetes e tiraram o pó das prateleiras. Não havia nada de estranho nisso, até que minha irmã decidiu espiar onde ficavam os arquivos, apenas para ver como era por dentro, já que nunca haviam tido motivos para entrar lá. Era uma sala pequena de uns 4 metros por 2, abarrotada de caixas e pastas, o que deixava o espaço ainda mais apertado. Ela deu apenas um passo e sentiu. Não era sugestão, tampouco aquela sensação fantasmagórica que se costuma contar. Era outra coisa, uma pressão no ar, uma vibração que não se parecia com nada que tivesse sentido antes. Entrem para vocês verem, disse às outras. As 3 ficaram dentro por alguns segundos, até que o corpo começou a reagir. Primeiro, o nariz das 3 sangrou ao mesmo tempo. Depois, o celular da minha irmã esquentou no bolso, como se tivesse superaquecido de repente. Ela o tirou imediatamente porque sentia que queimava sua perna. Elas saíram assustadas, direto para o banheiro. A água corria vermelha nas pias enquanto tentavam se limpar. Uma gota até manchou o tênis branco da minha irmã. Vocês sentiram tudo aquilo? Perguntou uma. Sim, mas não é coisa de fantasmas, respondeu minha irmã. A terceira permaneceu em silêncio, coçando insistentemente o ombro. Tirou o suéter, depois a blusa, e ficou à mostra uma mancha enorme, vermelha, que cobria todo o ombro, como se tivesse sido queimada. Melhor não mexermos mais nisso, disse minha irmã, e deixaram assim. Voltaram à subdireção, terminaram de limpar, de mover os móveis e deixar os escritórios prontos. 5 minutos antes da hora de saída, já iam em direção ao relógio de ponto, com a sensação de dever cumprido. Para elas não tinha coisa melhor do que encerrar o ano com o escritório em ordem. Esse foi o último dia de expediente. O retorno foi dia 2 ou 3 de janeiro. No dia 6, a subdiretora voltou. Minha irmã não perdeu tempo. Bateu à porta dela e contou diretamente o que havia acontecido na sala de arquivo. Explicou que não tinham mexido em nada, mas que havia entrado por curiosidade quando ela disse que lá era assombrado. A chefe ficou séria. Não sabia de nada em concreto, apenas repetia o que já ouvira de outros funcionários. Dizia que, por ser supersticiosa, nunca se atrevera a entrar. Preferia manter a sala fechada. Na subdireção estava seu filho,
Um menino de 12 anos que ainda não havia voltado às aulas. Ninguém percebeu que ele estava ali ouvindo a conversa. Não disse nada, mas 20 minutos depois levantou-se, foi até a sala e entrou sem que ninguém notasse. Algum tempo depois saiu pálido, cambaleando igual um bêbado. Minha irmã o alcançou no corredor e perguntou o que tinha acontecido. O menino pediu que não contasse nada à mãe. A chefe estava ocupada, então quando alguém avisou que o filho dela estava estranho, não o deixou entrar na sala. Por telefone, pediu à minha irmã que o acompanhasse um pouco. O menino levava um Nintendo portátil e contou que ele se acendeu sozinho lá dentro quando entrou. Na tela não apareceu o menu normal. Formaram-se manchas de cor que pareciam pressionar de dentro para fora, deformando os pixels. O aparelho também fez ruídos estranhos, como interferência. Enquanto falava, a voz do menino sumiu, os olhos viraram em branco e ele desabou. Minha irmã gritou e os outros correram. Levaram-no aos médicos da Proteção Civil e o diagnóstico foi simples: um quadro de hipoglicemia. Foi apenas queda de açúcar, pois não tomou café da manhã. Disseram isso e ficou por isso mesmo. Minha irmã, no entanto, estava convencida de que não era só isso. Não tinha uma explicação clara, mas sabia que havia algo dentro daquela sala. A chefe também não ficou tranquila, mas nunca falou com minha irmã sobre o que pensava. Apenas alguns dias depois, de maneira discreta, mandou esvaziar aquele lugar. Entrou pessoal de toda parte para retirar todas as caixas e estantes. Os documentos ficaram espalhados onde houvesse espaço, corredores, mesas e armários improvisados. Todos estavam ocupados com suas tarefas. As pessoas iam e vinham carregando caixas, organizando papéis e ligando computadores. Era o burburinho normal dos primeiros dias de volta das férias. Telefones tocando, vozes se cruzando, ordens improvisadas para reorganizar o que estava pendente. E no meio desse movimento formou-se um redemoinho estranho. Aos poucos, sem que ninguém desse a ordem, todos os funcionários foram se reunindo diante da sala agora vazia. Um dos trabalhadores segurava um rádio a pilhas. Lá fora funcionava normalmente, com a voz do locutor e a música de fundo. Mas ao cruzar a porta, o que saiu pelo alto-falante foram gritos longos de vozes humanas retorcidas em pura desesperação. Não era estática, não era ruído de sinal, eram gritos. Alguém fez o sinal da cruz de imediato com a mão tremendo e disse em voz alta que eram os gritos do inferno. O silêncio no corredor foi absoluto. Ninguém respirava forte. Todos escutavam enquanto o rádio cuspia aquelas vozes impossíveis. Então, sem aviso, aconteceu. Em todos, absolutamente em todos, começou a escorrer sangue do nariz ao mesmo tempo. Gotas caindo sobre pastas, sobre o chão e sobre a roupa de escritório. Alguns tentaram se limpar, outros entraram em pânico e correram para o banheiro. Não foi um sangramento leve, eram jorros. O corredor se encheu de rostos com a boca aberta e o sangue escorrendo. O funcionário deixou o rádio cair no chão e o aparelho se apagou, assim como também cessaram todas as hemorragias. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. A sala permanecia vazia, no entanto, ninguém quis voltar a entrar. Todos ficaram ali, com as mãos manchadas e a certeza de que o que se havia aberto naquele lugar não era uma simples sala. Os homens que tinham entrado para retirar as caixas foram os primeiros a piorar. Além da hemorragia nasal, os olhos ficaram completamente injetados de sangue e em poucas horas tiveram febre alta. Andavam cambaleando e suando frio. Em questão de minutos, do lado de fora da área de proteção civil, formou-se uma fila enorme de funcionários. Havia gritos, havia gente desmaiada e a pressão para passar primeiro. Os que apresentavam febre e vômito foram deixados entrar imediatamente. Os demais esperavam sentados em uma jardineira, com algodões encharcados improvisados no nariz. Você me diga, o que teria feito depois de ouvir tudo o que acabei de contar?
pois a chefe tomou uma decisão estranha, mas ninguém protestou. Mandou celebrar uma missa dentro da própria subdiretoria e foi surpreendente ver como ninguém se opôs. Todos colaboraram, compraram flores, velas e comida. O padre chegou, abençoou a sala, aspergiu água benta sobre as paredes, as mesas e as estantes vazias. Rezou em voz alta enquanto os funcionários, com o rosto ainda marcado pela incredulidade, o seguiam em silêncio. Mas o mais inquietante aconteceu durante a bênção. As flores que tinham colocado, frescas apenas alguns minutos antes, começaram a murchar diante de todos. As pétalas caíram secas sobre as mesas, como se tivessem passado semanas sob o sol. Ninguém ousou dizer nada, e então sobre a parede da salinha formou-se um desenho. Era como uma impressão parecida com a do santo sudário, mas com o rosto em pura agonia. Quem antes havia se benzido, a mesma que disse que no rádio se ouviam os gritos do inferno, agora murmurou que era o anticristo. O escândalo foi imediato, choros, gritos e mais gente se banhando com a água benta. O padre que celebrou a missa terminou com o rosto vermelho e, embora tenha dito que agora tudo ficaria bem, era visível que estava perturbado. Lamentavelmente, a missa não serviu. Alguém mais sensato que a subdiretora procurou outra explicação. Contrataram um engenheiro civil para revisar a construção, pois talvez fosse um cabo mal colocado, materiais tóxicos no gesso ou no cimento, algo que pudesse justificar o que acontecia. O engenheiro levou aparelhos para medir campo elétrico, que queimou assim que cruzou para o escuro. Não entendo nada disso, mas segundo me contaram era feito para resistir correntes amplas. Depois tirou um medidor de radiação, e aí acabou a superstição. O ponteiro disparou para 10, 12, 15 e os caramba. Níveis extremamente altos e mortais. Ordenaram evacuar imediatamente. Retiraram todos os funcionários, inclusive o engenheiro, que foi levado pelos paramédicos. Confirmaram-lhes o que ninguém suspeitava. Nos últimos dias, vinham atendendo trabalhadores daquele mesmo edifício com sintomas de envenenamento por radiação, mas ninguém havia relacionado com aquela salinha. Todos atribuíam ao fato de que lá era assombrado. Quando derrubaram a parede procurando a causa, não encontraram vergalhões contaminados nem vigas defeituosas, encontraram um corpo humano incrustado no concreto. Não era um cadáver, era um corpo emparedado, sepultado vivo, e por alguma razão emitia radiação. Ninguém conseguiu explicar por que estava carregado nem qual era a sua identidade. Tentaram contatar a construtora e a resposta foi clara: impossível responsabilizar. O dono da empresa era próximo de um alto comando do governo central. Pouco depois, reuniram todos os funcionários e advertiram que o ocorrido era confidencial. Sob ameaça de perder o emprego, foi proibido falar sobre o que encontraram. Nem os que tentaram se aproximar da imprensa puderam fazer muito. Com que provas? A parede foi substituída em questão de dias. R$500 mil de pesos saiu de algum fundo rotativo para encobrir tudo. Em menos de 2 semanas, o pessoal voltou. Pagaram aqueles dias como férias e, para acalmá-los, distribuíram dinheiro extra sob o conceito de plantões e horas não reclamadas. A salinha voltou a ser uma sala qualquer, recém-alisada com pintura fresca. Minha irmã pediu demissão pouco depois por decisão própria e agradeceu não ter estado ali antes nem ficar depois. Nunca falou do assunto em público. Ex-colegas dela, com quem ainda mantém contato, hoje sofrem de câncer, doenças de pele, de sangue e problemas de visão. Ninguém pode provar, ninguém pode nomear a causa, mas todos sabem de onde vem. Sou um cara solteiro de 30 e poucos anos e moro sozinho nessa casa alugada há mais de 1 ano. É um lugar simples, numa vizinhança tranquila.
Nada de especial, mas é confortável e o aluguel é acessível. Já criei uma boa rotina aqui e realmente sinto que fiz desse espaço o meu lar. O incidente aconteceu numa quinta-feira à noite, por volta das 11h30. Eu estava me preparando para dormir quando ouvi batidas agressivas na porta da frente. Não eram simples batidas, mas socos fortes, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. Olhei pela janela, mas não consegui ver quase nada por causa da má posição da luz da varanda. Mesmo sem conseguir identificar quem era, e apesar da agressividade da batida, eu não fiquei com medo. Sou um cara forte, então o que senti foi mais irritação e confusão do que medo. Abri a porta da frente, mas deixei a porta de tela fechada, como uma camada extra de proteção. Não sei exatamente o que esperava ver, mas o que vi me surpreendeu bastante. Havia um homem extremamente agitado em pé ali. Parecia ter alguns anos a mais que eu, de estatura mediana, cabelo desgrenhado e roupas que davam a impressão de terem sido usadas para dormir várias noites seguidas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto ele parecia furioso e instável. Os olhos dele se mexiam sem parar, respirava ofegante como se tivesse corrido ou estivesse em meio a um ataque de pânico. Além disso, andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria, começou a gritar dizendo que aquela era a casa dele e exigindo que eu o deixasse entrar. Disse que eu estava invadindo e que chamaria a polícia se eu não saísse imediatamente. Na hora pensei que ele estivesse sob efeito de drogas ou passando por algum surto mental. Tentei acalmá-lo e explicar que ele tinha se confundido de casa, mas ele ficou ainda mais agitado. Foi então que começou a citar detalhes sobre a casa que me fizeram congelar. Não lembro de tudo o que disse, mas eram coisas que não dava para saber só olhando de fora. Eram detalhes que apenas alguém que já tivesse morado ali poderia conhecer. Por exemplo, ele sabia que a porta do quarto principal foi mal projetada e bate na privada. Sabia também que a porta dos fundos enrosca e precisa ser erguida levemente ao girar a maçaneta. Havia outros detalhes, mas não consigo lembrar todos. Enquanto ele falava, eu não disse nada, só fiquei parado, em choque. Mas aquilo era apenas o começo. Estava prestes a ficar muito mais estranho. Através da porta de tela, ele tirou uma pasta e começou a me mostrar documentos. Tinha o que parecia ser um contrato de aluguel em seu nome, datado de uns 6 meses antes de eu me mudar. Também tinha correspondências enviadas para aquele endereço com o nome dele. Tudo parecia oficial, embora eu suspeitasse que fosse falsificado de alguma forma. O mais perturbador, porém, foi quando ele pegou o celular e começou a me mostrar fotos. Eram fotos reais dele dentro da minha casa, sentado no sofá que hoje é meu, assistindo TV, cozinhando na cozinha e até deitado no quarto que agora é o meu. As fotos pareciam recentes e totalmente autênticas, nada de Photoshop ou montagem óbvia. E o pior, na maioria delas havia outras pessoas, todas desconhecidas para mim. Ele me mostrou uma foto que disse ter sido tirada no último 4 de julho, poucos meses atrás. Era uma selfie feita por uma mulher que eu não conhecia. Nela, a mulher, ele e outras pessoas sorriam para a câmera, sentados à mesa da cozinha. Havia uma caixa de fogos de artifício ao lado. Os detalhes e o contexto da foto a faziam parecer completamente real. Foi aí que comecei a questionar minha própria memória e sanidade. Como aquele homem poderia ter todas aquelas provas se nunca tinha vivido ali? Cheguei a me perguntar se de alguma forma eu tinha bloqueado lembranças de ter dividido a casa com ele, e se eu era o que estava tendo um surto psicológico. Foi assustador, ainda mais porque eu sabia que tinha passado o 4 de julho em casa, o que tornava as fotos ainda mais absurdas. Tudo era tão surreal que eu disse a ele que iria chamar a polícia para resolver. Não falei de maneira hostil, mas porque realmente não sabia o que fazer.
Achei que eles poderiam verificar os registros e esclarecer a situação. Mas no instante em que mencionei chamar a polícia, a expressão dele mudou completamente. De repente, ficou calmo. Disse que esperaria do lado de fora enquanto eu fazia a ligação, e então simplesmente se afastou da porta e sumiu na escuridão. Observei pela janela, mas não consegui ver para onde ele foi. Quando a polícia chegou, cerca de 10 minutos depois, contei toda a situação estranha. Eles me disseram para entrar em contato com o dono e tentar localizar os inquilinos anteriores, que talvez assim eu conseguisse respostas. Eu tinha toda a documentação provando que alugava legalmente a casa, mas quando ofereci para mostrar, os policiais recusaram. Disseram que provavelmente aquele homem estava apenas passando por um surto mental e que, já que havia ido embora, eu deveria apenas seguir minha vida. Depois foram embora rindo da minha cara. Mas eu não conseguia simplesmente ficar satisfeito com aquilo. Independente dele ter ido embora, ainda restava a questão: como ele tinha todas aquelas provas? Com a ajuda do dono, consegui contato com os inquilinos anteriores. Vale mencionar que meu senhorio também não tinha ideia do que estava acontecendo. Disse que não conhecia ninguém com aquela descrição e que jamais havia alugado a casa para alguém assim. De qualquer forma, os antigos inquilinos também não faziam ideia de quem eu estava falando. Afirmaram que nunca tinham morado com alguém daquele jeito e que viveram sozinhos na casa por 3 anos antes de se mudarem. Eles ficaram tão confusos quanto eu sobre como aquele estranho poderia ter tanto conhecimento detalhado da casa e ainda por cima, fotos aparentemente legítimas dentro dela. Nas 2 semanas seguintes, fiquei em estado de alerta o tempo todo. Mas nada aconteceu, e comecei a acreditar que talvez tivesse sido apenas uma tentativa elaborada de golpe que não deu certo. É claro que isso acabou sendo apenas esperança tola. Uma noite voltei para casa depois de sair com amigos e encontrei tudo completamente revirado. Não parecia um roubo comum, em que pegam objetos de valor e fogem. A casa inteira estava de cabeça para baixo, como se alguém tivesse procurado por algo específico. O que era esse algo, eu não faço ideia. A parte mais estranha é que a maioria dos meus eletrônicos e itens valiosos ainda estava lá, mesmo com os cômodos completamente destruídos. A polícia não encontrou sinais de arrombamento, o que indica que quem entrou tinha uma cópia da minha chave. Dada a conexão com o episódio de 2 semanas antes, era óbvio que se tratava da mesma pessoa. Dessa vez, a polícia levou a situação mais a sério e o meu senhorio também. Ele trocou todas as fechaduras imediatamente, sem cobrar nada, e ainda instalou medidas extras de segurança. A teoria mais aceita, e na qual eu também acredito, é que algum maluco realmente acredita que mora na minha casa e invadiu procurando seus pertences ou algo assim. E ok, isso por si só já é problemático, mas não explica como ele tinha toda aquela documentação, muito menos cópias da minha chave. Gostaria de ter tido a presença de espírito para examinar melhor o suposto contrato de aluguel que ele mostrou. Talvez conseguisse ao menos o nome dele. Mas no momento, eu não estava pensando com clareza. Os documentos nem me incomodam tanto. Tudo aquilo poderia ter sido facilmente forjado ou adulterado, inclusive as correspondências. O que realmente me apavora até a alma são as fotos. Não tenho nenhuma explicação para aquilo. É possível que sejam fotos muito antigas, com datas alteradas, mas mesmo que fossem, isso ainda não explica como o dono da casa não o reconheceu. Um amigo chegou a sugerir que eu esteja lidando com algo não natural. Eu não acredito nesse tipo de coisa, mas confesso que desde então vivo com uma sensação constante e arrepiante quando estou em casa, o que é quase todo o tempo. Não consigo racionalizar nada do que aconteceu. Só espero de verdade que isso tenha acabado.
O trauma é uma coisa bastante curiosa. Só quem o viveu sabe o peso enorme que carrega tê-lo na memória. De repente, o assalto da lembrança vem no meio de um dia comum. Às vezes acontece sem avisar, no meio de uma refeição ou numa fila do banco. E o pior é que não dá para controlar. Para evitar, eu evitava passar perto daquele lugar. Desviava mesmo que significasse caminhar mais, mesmo que chegasse atrasado. Preferia qualquer coisa antes de voltar a ter aquela sensação no peito. Pedi ajuda a César Rafael, um amigo a quem mando saudações, para que me ajudasse a escrever e a mandar um e-mail com os detalhes da minha experiência. Eu não sou de escrever nem de contar essas coisas, mas ele insistiu, e no fim, o que vivemos merece ficar registrado. Trata-se de um hotel de passagem sobre o viaduto. Por respeito aos meus companheiros, não digo o nome, também porque não tenho provas, senão já há muitos anos teria feito com que destruíssem o edifício desde os alicerces. Aquele lugar não deveria existir. Já faz mais de 10 anos que o levantaram. Não me lembro com clareza do que havia antes, mas quando chegamos, já estava o terreno aberto, um buraco arrepiante como se tivessem cavado mais fundo do que o normal. Éramos uma equipe grande, mas não fomos contratados pela empresa que geralmente nos chamava. Era outra, desconhecida, e isso nos tirava do ritmo. Não conhecíamos os supervisores nem os engenheiros, muito menos o arquiteto. Com os que trabalhávamos sempre já tínhamos confiança. Já sabíamos como lidavam com os materiais, os prazos e as pessoas. Aqui tudo foi diferente e fora de lugar. Tempo depois percebi que aquela horrível experiência começou a se formar desde o dia zero da construção, como se já estivesse escrito o que ia acontecer. A primeira coisa que fizemos foi escorar. O solo não estava firme, tinha um aspecto fofo, como se a terra não quisesse sustentar nada. Desde aí soubemos que não era um terreno fácil. Os engenheiros ordenaram que se colocasse uma laje de fundação. Diziam que assim se economizava dinheiro e tempo, que isso bastava para aguentar o peso do hotel. Passamos vários dias concretando, nivelando, trabalhando sem parar para que ficasse pronta. Mas na semana seguinte começaram as dúvidas. O solo seguia cedendo em algumas zonas. Então mandaram perfurar mais fundo. Era preciso colocar estacas, colunas ocas que desciam ainda mais fundo e preenchê-las de concreto para que a estrutura não desabasse. Foi aí que a obra começou a se complicar, porque nada do que fazíamos parecia suficiente. Acho que neste ponto é necessário falar da alma da construção. Nós que trabalhamos nisso, conhecemos a suposta lenda. Sabemos que não é apenas um rumor. Em alguns lugares acontece e em outros não. Como saber? Sendo observador, buscando o padrão? É muito simples. Quando parece que a própria terra não quer deixar a obra continuar, quando o ritmo é interrompido por erros, acidentes sem explicação e atrasos constantes, é o solo em si que está pedindo algo em troca. Já corria a voz de que aquele terreno estava carregado com algo ruim. Não era apenas um erro de cálculo da engenharia, era algo mais. Os que estiveram na escavação garantiam que entre a terra saíram pedaços de roupa quase desfeita e muitas lascas como de osso moído. Isso se espalhou rápido entre os trabalhadores. Um dia antes de despejar o concreto das estacas, mandaram trazer algumas pessoas em uma caminhonete com vidros escuros. Chegaram ao terreno e imediatamente nos tiraram de lá. Disseram que iam fazer uma cerimônia para oferecer algo à terra, para que a fundação não falhasse. Me lembrou muito as coisas que a organização Cacique Cobra Coral faz. Bom, ninguém reclamou, só nos mandaram para casa mais cedo. Mas eu não fui embora. Já estava de saída quando encontrei na rua uma amiga que não via havia anos. Na época tínhamos tido algo, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Ela estava livre e em casa sabiam que eu deveria estar trabalhando. Foi fácil aceitar o convite de tomar algo,
com a intenção de continuar a noite em algum outro lugar. As coisas estavam indo bem, inclusive foi ela quem insinuou. Terminamos em um bar a umas 6 quadras da obra, entre o barulho de copos, músicas velhas e a sombra do terreno que tínhamos deixado para trás. De repente entraram os engenheiros, o arquiteto e um ajudante. Passaram ao meu lado, nem sequer me reconheceram, mas havia algo estranho neles. Cheiravam a mato queimado, como se tivessem passado fumaça sobre eles. Sentaram-se a algumas mesas de distância de nós. Deu-me vontade de sair imediatamente, de levar a moça para outro lugar, mas naquele instante algo me deteve. Vi que tiraram um maço de dinheiro e o entregaram ao ajudante. Disseram para ele ir comprar garrafas de álcool e um baralho na venda a 2 quadras. Deixaram claro que não demorasse. Pediram algo para beber ali mesmo e começaram a conversar, mas não o faziam como gente normal em um bar. Baixavam a voz mais do que o necessário para que ninguém entendesse claramente, mas deixando escapar certas palavras que gelavam o sangue. Eu tentava prestar atenção, mas com o barulho do lugar era quase impossível. Só conseguia ouvir fragmentos, palavras soltas que me deixavam nervoso. Contei à moça o que estava acontecendo e ela também começou a ouvir. Foi ela quem me disse quase num sussurro que eles acabavam de dizer que iam escolher quem iria para os alicerces. Minha alma tremeu, juro a você. Levantei-me e fui ao banheiro com as mãos suadas. Não porque quisesse, foi puro reflexo, como para ganhar um respiro. Quando voltei, o ajudante já vinha com várias garrafas. Mas não eram garrafas quaisquer, eram das caras, daquelas que um trabalhador comum nem olha. Ele as colocou sobre a mesa, mas assim que fez isso, o arquiteto as tirou dali, escondeu debaixo da mesa e, com o olhar, advertiu os demais para que tivessem cuidado. Falou para que não fossem quebradas, então eles tiraram o baralho, abriram como se fosse um objeto especial, organizaram na mesa e começaram a jogar. Foi um jogo tenso, e digo isso pelas reações de cada um dos envolvidos na partida. Eles se olhavam entre si com uma seriedade que não corresponde a um simples jogo de bar de cantina. No começo pensei que o vencedor iria decidir, mas depois me caiu a ficha. Cada um daqueles homens era supervisor de um grupo diferente de trabalhadores, e o que realmente estava sendo jogado ali era quem iria mandar sua gente. O que perdesse entregava. Não sei que tipo de jogo jogavam, pois não era pôquer, mas no final tiraram 6, e em cada carta anotaram um nome diferente que obtiveram de uma lista que o ajudante tirou do bolso da calça. Não aguentei mais, saí correndo para vomitar na calçada. Nem cheguei a ver se meu nome estava ali. Tudo na minha cabeça era confusão. Eu podia nunca mais voltar à obra ou podia fazer algo a respeito para salvar meus companheiros. A moça entendeu tudo sem que eu tivesse que explicar muito. Ela me disse que nos víssemos em outra ocasião, que naquela noite não fazia sentido segui-la, pois o medo tinha arruinado nossos planos. Tremendo, fui procurar meu chefe de sempre, aquele que eu conhecia havia anos. Acordei ele em sua casa e contei sobre aquela construção estranha. Listei as falhas que tinham ocorrido desde o início e depois soltei o que tinha visto no jogo de baralho. Ele me confirmou em voz baixa o que eu não queria ouvir. Realmente estavam escolhendo gente para os alicerces. Explicou que as garrafas caras eram para embebedá-los, que aquele era o último ato de humanidade antes de desaparecerem dentro do concreto. Disse para eu não me preocupar, que ia fazer umas ligações, e acredito que fez, porque éramos uma equipe que se conhecia bem e ele tinha como mover as coisas. Só me pediu que no dia seguinte eu me apresentasse na obra sem falta, que ele ia arrumar tudo. Quando cheguei às 6 da manhã, já não havia nada a fazer. O concreto já tinha sido despejado. Se supunha que nós iríamos fazer isso, mas alguém se adiantou. Alguém trabalhou de madrugada. Em um momento pensei que meu coração ia sair pela boca. Eu sentia que tinham feito algo errado
e que lá embaixo havia gente presa. Naquele dia eu não parava de suar, mas não era pelo calor, era pela ansiedade e pelo medo. Ainda assim me mantive firme e junto com um companheiro fizemos a chamada, como sempre se fazia no início da jornada. Sabe quem foram os que não apareceram para trabalhar? Os engenheiros, o arquiteto e o ajudante. Os 4 desapareceram. Ninguém nunca mais os viu. A obra foi suspensa por uma semana, mas não para investigar nem para dar explicações, e sim para trazer outra equipe que assumisse o controle e continuasse a construção. No fim das contas, isso me consome por dentro. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Essa história aconteceu há uns 10 anos. Eu cresci em uma casa relativamente pequena. Durante a maior parte da minha infância, dividi um quarto com meu irmão mais velho. 2 beliches em lados opostos do quarto, 2 cômodas e 2 armários. Nem tínhamos espaço suficiente para uma escrivaninha. Não era exatamente apertado, mas também não era confortável. Então, quando meu irmão foi para a faculdade, imediatamente tirei a cama dele do quarto e tomei conta do espaço, por assim dizer. Com a permissão dele, é claro. Eu já estava na idade em que uma escrivaninha no quarto era uma necessidade, então foi bom não precisar mais fazer lição no porão ou no escritório do meu pai no andar de cima. Esse arranjo funcionou perfeitamente pelos 2 anos antes de eu mesmo ir para a faculdade, ponto em que já não morava mais em casa, então tanto fazia. Depois de se formar, meu irmão conseguiu um emprego público na nossa cidade natal, então acabou voltando para a casa dos meus pais. A primeira coisa que aquele cabeça de vento fez foi reocupar o nosso quarto que eu tinha passado meses redesenhando com esforço. Fiquei um pouco irritado no começo, mas meus pais colocaram as coisas em contexto, dizendo que eu basicamente tinha feito a mesma coisa com ele, então era justo. Não pude argumentar contra isso, então simplesmente aceitei. Quando me formei, também consegui um emprego na cidade, então optei por voltar para a casa dos meus pais, assim como meu irmão tinha feito. Infelizmente, eu já não tinha mais um quarto, então teria que me virar. O único outro quarto vago na casa era o quarto de hóspedes no andar de cima, então mesmo sendo metade do tamanho do meu antigo quarto, teria que servir. O quarto de hóspedes ficava bem ao lado do escritório do meu pai, que era o único outro cômodo naquele andar. Também ficava diretamente acima da garagem, o que significava que toda vez que alguém apertava o botão do portão da garagem, o andar inteiro vibrava pelos 10 segundos que a porta levava para abrir. O quarto se projetava um pouco para fora da casa, já que ficava na esquina, então tinha 2 janelas em paredes diferentes. Uma dava para a entrada da garagem e a outra para a lateral da casa. Não era o ideal, mas era privado e geralmente silencioso. Esse incidente em particular aconteceu em uma sexta-feira à noite, quando eu estava sozinho em casa. Meu irmão estava em uma conferência de trabalho e meus pais tinham ido passar a noite na praia, como faziam na maioria dos fins de semana de verão. Eu tinha saído de um dia de trabalho absolutamente exaustivo, então decidi não sair com amigos nem sequer deixar a casa. Só queria pedir uma comida e ir dormir cedo. Era por volta das 23h30 e eu estava deitado na cama lendo um livro, tentando relaxar depois do dia. A casa estava completamente silenciosa, o que até era bom, já que normalmente é bem caótica quando todo mundo está em casa. Foi então que ouvi o som inconfundível do portão da garagem começando a subir, seguido daquela vibração familiar do chão a que eu já tinha me acostumado nos últimos meses. Demorou alguns segundos para eu realmente perceber. Nenhum dos meus familiares deveria estar em casa. Meus pais tinham dito especificamente que ficariam na praia até domingo à noite e meu irmão só voltaria no sábado à tarde.
Levou alguns segundos para a ficha cair de verdade, mas quando caiu, meu coração começou a disparar. Imediatamente pulei da cama e olhei pela janela em direção à entrada da garagem, mas estava escuro demais para distinguir qualquer coisa com clareza. Eu podia ver que o portão estava aberto, mas não dava para saber se havia um carro dentro ou quem poderia tê-lo aberto. Sem pensar duas vezes, revirei o armário até encontrar um dos tacos de beisebol que meus pais tinham guardado lá dos meus tempos de criança. Enquanto descia as escadas em silêncio, tentei me convencer de que havia uma explicação lógica para o portão da garagem ter aberto. Talvez meus pais tivessem esquecido algo e voltado de carro. Talvez os planos do meu irmão tivessem mudado. Ou talvez o portão tivesse dado defeito e aberto sozinho. Quando cheguei ao fim da escada, antes de virar para a parte principal da casa, pude ouvir vozes fracas. Elas vinham, sem dúvida, do outro lado da casa, onde ficavam todos os quartos. Estavam baixas demais para eu entender o que diziam, mas dava para perceber que havia pelo menos duas pessoas conversando. Foi então que tive certeza absoluta de que alguém tinha invadido. Peguei meu celular e disquei para a polícia, sussurrando meu endereço e avisando a atendente que minha casa estava sendo assaltada naquele momento. Deixei a chamada aberta e coloquei o celular de volta no bolso, como instruem a fazer. A atendente me disse para ficar parado e não anunciar minha presença, mas eu sentia uma vontade esmagadora de defender minha casa. Era como se uma força invisível me obrigasse a agir, em vez de simplesmente me esconder e esperar. Então, contra a orientação da atendente, decidi que era exatamente isso que faria. Avancei pelo corredor em direção às vozes, segurando o taco de beisebol com toda a força. Quando me aproximei do quarto dos meus pais, ouvi claramente o som de gavetas sendo abertas e coisas sendo reviradas. Eles estavam claramente procurando algo de valor. Respirei fundo, sabendo que o que estava prestes a fazer era provavelmente estúpido, mas fui incapaz de me conter. Comecei a gritar o mais alto que pude para pegá-los de surpresa, e então invadi o quarto com o taco levantado acima da cabeça. Havia dois homens revirando o armário da minha mãe, e os dois se assustaram quando eu arrombei a porta. Deu para perceber que eles não esperavam que houvesse alguém em casa, muito menos alguém disposto a reagir. Isso me deu confiança, apesar de estar em desvantagem e deles poderem muito bem estar armados. Acertei o taco no joelho do mais próximo. Ele xingou e mancou alguns passos antes de cair. Virei-me para o outro, mas antes que pudesse desferir um golpe nele, ele baixou o ombro e me derrubou. Caímos no chão e imediatamente percebi que aquele cara era muito maior e mais forte do que eu. Ele arrancou o taco das minhas mãos sem esforço e, em seguida, agarrou minha garganta e começou a me enforcar. Eu lutava pela minha vida, arranhando as mãos dele e tentando me soltar, quando vi o primeiro sujeito se arrastando em nossa direção. Ele tinha algo na mão que parecia uma faca, e naquele momento percebi que tentar bancar o herói tinha sido um erro que custaria minha vida. Achei de verdade que aqueles seriam os últimos momentos da minha vida. Comecei a aceitar que morreria no quarto dos meus pais. Mas então, ao fundo, ouvi o som das sirenes da polícia se aproximando. A última coisa de que me lembro foi o segundo homem pegando meu taco de beisebol e desferindo um golpe contra minha cabeça. Tudo ficou preto depois disso. Quando acordei, alguém me sacudia. Abri os olhos e vi um policial ajoelhado ao meu lado, perguntando se eu estava bem. Eu estava atordoado e demorei vários segundos para lembrar o que tinha acontecido. Olhei ao redor e vi que a porta que conectava o quarto dos meus pais ao quintal estava escancarada. Os invasores claramente me apagaram e fugiram pelos fundos ao ouvir as sirenes. O policial me disse para ficar parado e não me mexer muito, caso eu tivesse uma concussão ou outras lesões. Eu estava com uma dor de cabeça terrível, mas consciente e coerente, o que parecia um bom sinal. Quando os paramédicos confirmaram que eu estava estável, recusei ir ao hospital,
apesar das recomendações deles. Dei aos policiais um relato detalhado do que havia acontecido. Eles disseram que estavam procurando suspeitos pelo bairro, mas que quando chegaram os homens já tinham fugido fazia tempo. Depois que terminaram a investigação e tiraram algumas fotos da cena, liguei para meus pais e para meu irmão para contar o que tinha acontecido. Meus pais brigaram comigo duramente por ter sido idiota a ponto de confrontar aqueles homens, e eu mereci. Se eu tivesse feito a coisa certa e ficado escondido, havia uma boa chance de a polícia ter conseguido prender os invasores. Os caras nunca foram encontrados, apesar das buscas no bairro e de algumas pistas investigadas. Nos dias seguintes à invasão, algo não saía da minha cabeça. Todas as portas da casa estavam trancadas naquela noite, e a única forma de abrir o portão da garagem era pelo botão dentro do meu carro, que meu pai tinha programado como um controle sem fio. Não havia como alguém tropeçar naquilo por acaso. Quem invadiu aquela noite nos conhecia bem e sabia onde estava aquele botão. Até então eu nunca trancava meu carro quando ele estava na entrada, então os caras também precisavam saber disso. Ainda mais preocupante foi o timing. Eles sabiam que meus pais e meu irmão estariam fora no fim de semana. Hoje não moro mais naquela casa, mas meus pais nunca conseguiram descobrir quem tinha invadido. Isso deixou meu pai paranoico por muito tempo, já que ele também acreditava que quem fez aquilo era próximo da família de alguma forma. Não vou dizer que aquela noite me mudou para sempre ou algo clichê assim, mas digo uma coisa. A vida antes e depois de você aceitar que vai morrer são duas coisas muito diferentes. Nada consegue replicar aquele sentimento.